Bem-vindo, se você pode, rapidamente tome o seu assento. Nós temos aproximadamente meia hora apenas de ministração, então vamos aproveitar ao máximo esse tempo juntos, amém? Glória a Deus. Está conosco aqui nosso querido Carlos, está nos visitando, seja muito bem-vindo, querido. Deus abençoe poderosamente sua vida. Ele mora próximo da prefeitura, está aqui conosco. E é uma bênção tê-lo conosco, tá bom? Nosso desejo é que você possa ser tocado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos começar? Marcelo, Denis, Michele, Priscila, Bruna, aleluia, Eli, Priscila Cindo, Rubens, todo mundo aí, Luciana, glória a Deus, aleluia. Coisa boa, Jesus. Jesus nos chama pelo nome, né? Que coisa linda. Olha como foi rápido. Que abençoado esse momento. Que momento lindo esse. Aleluia. Vamos para cima, gente. Vamos para cima. Glória a Deus. Aleluia. Bem, no Tadel anterior nós falamos uma palavra específica. Nós ministramos a respeito, eu falo anterior, antes, né? Não, no último, acho que foi no antepenúltimo, na verdade. Que nós ministramos a respeito que nós estamos vivendo o ano do mais e não do mas. Nós falamos que o mais, ele é um complemento, uma adição, e o mas é uma oposição. Então nós, como Fonte Church em Indaiatuba, estamos vivendo esse ano de 2020, o ano do mais, e não do mas, não vou, mas não posso, mas não tenho, mas não quero, e sim, nós vamos viver esse ano onde Deus vai adicionar, vai complementar, vai liberar muita coisa poderosa sobre a nossa vida. E nós estamos, na nossa grande maioria, muito, assim, eu diria, maravilhados com tudo aquilo que nós temos vivido. Esse final de semana foi um final de semana fantástico. Tanto no sábado com o Descend Brasil, que aconteceu lá em São Paulo e também em Brasília. E nós participamos de maneira bem significativa. Os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram o poder de Deus se manifestar naquele lugar. Centenas de curas poderosas, algumas, claro, nós não podemos perceber de imediato, porque nós estamos trabalhando, mas nós temos, graças a Deus, a possibilidade do YouTube e outros meios de comunicação que mostram maravilhas que Deus fez, cadeirantes que se levantaram, cegos que passaram a ver, surdos que passaram a ouvir, foi algo fantástico. Uma expressão do poder de Deus de modo assim, gigante, poderosa. Foi um tempo épico, histórico, sobrenatural, aquilo que aconteceu no sábado. E no domingo nós também tivemos aqui uma expressão poderosa de Deus em nosso meio. Juntamente com a palavra que o supervisor Jefferson trouxe para nós, Deus resolveu nos presentear com um momento muito especial no final do culto, onde uma graça e uma unção de cura se estabeleceu aqui, e nós podemos presenciar e nos alegrar juntos, onde vários irmãos puderam constatar no seu corpo a evidência do poder de Deus, e tiveram a manifestação de uma cura completa, ou pelo menos 80% de melhoria em relação àquilo que estavam sentindo de dor ou diante de uma enfermidade. Nós estamos muito felizes com tudo isso. Nós sabemos que a unção de Deus está sobre as nossas vidas e nós queremos nos mover cada vez mais nisso. E eu falo isso tudo como introdução para aquilo que nós estamos ministrando. Eu estou falando de forma rápida, porque eu quero ganhar tempo, então quanto mais rápido eu falo, mais rápido você entende, mais rápido de ganhar tempo, tá bom? Vamos que vamos então. E nós temos apenas 27 minutos agora, então nós estamos ministrando a respeito de dons espirituais. Amém? Nós estamos dando sequência àquilo que nós já ministramos no ano passado, né? Nós tivemos 19 ministrações sobre dons espirituais até então. Todas elas estão no nosso canal no YouTube. Para aqueles que não sabem, nós temos um canal no YouTube. Basta você colocar lá na busca do YouTube Fonte Church em Indaiatuba e você vai ter centenas de mensagens poderosas. Dentre elas você também tem as do dons espirituais. Ao todo nós temos 19 até então. Essa é a 20ª. Então tem bastante coisa relevante, proveitosa para a sua vida que você pode se deleitar na sua casa. Ouvindo essas mensagens, ok? Então, apenas um apanhado geral, nós estamos embasados na palavra do apóstolo Paulo, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 12. Em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo fala de 9 dons espirituais, ok? Para efeito de conhecimento, de aprendizado, e também baseado numa palavra da parte de Deus do Antigo Testamento, nós entendemos que como um candelabro, assim, esses dons, eles estão subdivididos em 3 grupos. Então, existem 3 grupos para esses 9 dons. Cada um dos grupos
se relaciona a 3 dons. Então nós temos um grupo com 3 dons, outro grupo com 3 dons e um último grupo com 3 dons. Esse primeiro grupo, nós estamos dando o nome de dons de revelação. Para ficar mais fácil o nosso conhecimento, os dons de revelação, olha que maravilha, mas é importante falar isso, por mais óbvio que seja, porque isso nos ajuda a entender. Os dons de revelação são aqueles dons que revelam algo. Mas é isso mesmo. Foi intencional, ok? É para você chegar a essa brilhante conclusão. Os dons de revelação são dons que revelam algo, ok? Nós temos 3 dons que revelam algo. São eles: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Ok? Você pode acompanhar na sua Bíblia. Esses dons se encontram mencionados em 1 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corinto a respeito disso. Então, os dons de revelação, eles fazem o quê? Eles revelam algo. Quais são eles mesmos? Vamos lá. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Aí tem um outro grupo de dons, que é esse que nós estamos agora focados, que são os dons de poder. Ok? Os dons de poder. Para ficar mais fácil, por mais óbvio que seja, se os dons de revelação revelam algo, os dons de poder fazem algo. Ok? Os dons de poder fazem algo. Beleza? São eles os 3 dons de poder. O dom da fé. Amém? O dom é que eles são, confunde um pouquinho. São os dons assim, né? Conforme eu estou me explicando para vocês agora. Então, nós temos, dentre esses 3 dons, nós temos esse que é o dom da fé, que a gente está explicando um pouco sobre ele já algumas ministrações. Nós temos um dom chamado operações de milagres, ok? E nós temos um dom que é mencionado no plural, que se chama dons de curar, ou dons de curas, ok? Beleza? Qual a característica dos dons de poder? Os dons de revelação, eles revelam algo, e os dons de poder, eles fazem algo. Então, o dom da fé faz algo, a operação de milagres faz algo, e o dom de curar faz algo. Ficou fácil de entender agora, né? E um terceiro e último grupo, dentre os dons espirituais, são aqueles dons que nós chamamos dons da fala, ou os dons vocálicos, ou os dons de expressão vocal. Muitas nomenclaturas para a mesma coisa. Que, obviamente, por mais óbvio que seja, é bom eu falar isso para você entender. Se os dons de revelação revelam algo, se os dons de poder fazem algo, os dons da fala falam algo. E quais são os dons que falam algo? Profecia, variedade de línguas, não fale falar em línguas porque é diferente. Essa é uma das expressões da variedade de línguas, dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas, ok? Com isso nós fechamos então a explicação a respeito dos 9 dons, por mais que nós ainda não falamos sobre todos eles. Beleza? Glória a Deus. Então agora nós estamos falando a respeito dos dons de poder, que são os dons que fazem algo. Mais especificamente nós estamos falando a respeito do dom da fé. É importante você entender que na Bíblia existem vários tipos de fé, ok? E essa é a maneira certa de falar, né? Vários tipos de fé, amém? Porque senão você vai falar vários tipos de fé, vai dar problema. Então, vários tipos de fé, amém? Beleza? Está comigo ainda? Glória a Deus. Eu sei que ficou inevitável você imaginar alguma coisa agora enquanto eu falava, mas é importante dizer que existem vários tipos de fé. Quais são? Tem uns que fé de mais e uns fé de menos, é uma boa também. Quais são os diferentes tipos de fé existentes na palavra de Deus, na Escritura Sagrada? Vamos lá. Primeira delas, fé salvífica. O que é a fé salvífica? É a fé que implica na salvação. Ok? Você que gosta de anotar, ou então gosta de registrar tudo no seu celular, no seu smartphone, isso é muito bom, por sinal. Vamos a algumas menções a respeito disso. Por exemplo, se você quiser anotar, em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, nós temos ali aquilo que nós podemos interpretar como sendo a expressão da fé ligada à salvação. É uma fé que vai ser utilizada para que possa redundar em salvação, ok?
Lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, versículos bons para que você possa gravar, diz assim: porque pela graça sois salvos, e ele diz, mediante a fé. E aí complementa, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora alguém poderia dizer, aqui é o dom da fé? Não. Existe uma diferença da fé, que é um presente de Deus para que possa manifestar a salvação, e da fé como um dom da fé, que a gente já vai explicar daqui a pouco. Beleza? Então ali fala assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, obra humana, para que ninguém se glorie. Esse aqui é o dom da fé. Como que essa fé, ela chega? Romanos capítulo 10, verso 17. Também um versículo maravilhoso para que você possa gravar e memorizar. Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim a palavra de Deus: e assim a fé, como que ela vem? Ela vem pela pregação. Em outras versões, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Na versão Almeida, Revista e Atualizada, que é o que eu leio, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Então a gente já sabe que a fé salvífica, ela vem por ouvir a palavra, o Espírito Santo atua em vista de gerar essa fé, para manifestar uma coisa que se manifesta uma vez. Aleluia. É uma vez. É um dom que a pessoa pega, recebe e usa, que se chama salvação. Ok? É um presente que a gente recebe. E à medida que a gente recebe é nosso, graças a Deus, aleluia. Não por mérito humano, não é por nenhuma obra que a gente possa fazer, não é porque eu mereço, não é porque eu sou bonito, porque eu sou cheiroso, porque eu sou brasileiro, porque eu sou argentino, que eu sou americano, que eu sou gringo, se eu falar línguas, não sei falar nada, se eu falo problema, se eu falo problema, se eu sei falar muitas coisas boas ou muitas coisas mais, se eu estou perfeito ou se eu não estou perfeito, não importa, é um presente de Deus, é graça, é um favor que a gente não merece, ok? Isso é salvação, ponto final. Essa é a fé salvadora. Existe uma fé, que a gente está falando sobre ela, que é a fé que Deus nos concede para que a gente possa viver a vida cristã. Essa fé, ela pode aumentar. Essa fé, nós precisamos aprender como fazer ela crescer. É uma fé, eu vou chamar ela assim, tá? Eu vou dar esse nome. Uma fé geral a todos os crentes. Todo crente tem um nível de fé. Não é a fé salvadora, porque ele já está salvo, aleluia. É a fé para que ele possa viver uma vida vitoriosa, beleza? O Trabuco tem isso, o Davi tem isso, o Binho tem isso, o Juan tem isso, eu tenho isso. Todos aqueles que creem em Cristo, Mateus também tem isso, beleza? Todos aqueles que creem em Cristo, que eu olho para o lado e falo, você tem ou não? Tem também. Todos aqueles que creem em Cristo, eles têm esse nível de fé, beleza? Cabe a nós aumentá-la. Vou dar uma palavra bíblica para que você possa entender um pouquinho sobre isso, Romanos 12, 3. Abra comigo, por gentileza, Romanos 12, 3. Ou abra, ou então anote, para que você possa ouvir ou ler depois. Lá diz assim, Romanos 12, 3, diz assim: porque pela graça me foi dada, digo, a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha só esse detalhe, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus, de forma, expressando a sua própria vontade, Ele determinou um nível. Não me pergunte qual é o meu, qual é o seu. Eu sei que existe um nível. Cabe a nós, diante desse nível, trabalhar em Deus, exercendo uma atividade, que a gente vai falar sobre isso, para que essa fé aumente. Mas todos nós temos uma fé. Ok? Temos uma fé. Beleza? Então aqui, ele dá um indício a respeito disso. Essa fé que Deus nos dá, é uma fé suficiente para que a gente possa orar a Deus e Deus nos responder. Amém? Isso é importante saber. Por que Deus responde a oração de um crente? Porque nele há a fé para que essa oração possa ser respondida. Porque Deus honra só uma coisa na Bíblia, a fé. Deus não honra problema, Deus não honra miséria, Deus não honra pobreza, Deus não honra melancolia, Deus não honra gritinho, Deus não honra mimimi, Deus não honra reclamação, Deus não honra murmuração, Deus honra só uma coisa, que se chama fé. Eu posso expressar qualquer coisa, a única coisa que Deus honra é fé. É bíblico isso sim. Hebreus 11, 6. Sem fé
É impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Isso está em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Beleza? Então, não adianta expressar qualquer outra coisa para Deus. A única coisa que Deus honra e age em função disso se chama fé. Beleza? Isso Ele concede para todo crente. Obviamente, segundo a leitura que a gente acabou de fazer, as medidas são diferentes. Beleza, mas não se turbe o vosso coração. Se a sua medida é pouca ou a minha é pouca, por alguma razão que Deus sabe, cabe a mim aprender como aumentar essa fé, ok? A gente tem ensinado aqui, ministrado aqui, a respeito de como aumentar essa fé. Alguém ainda lembra? Foi lá no ano passado. Lá no ano passado tem muita coisa que aconteceu, né, Binho? Mas o Binho ainda lembra como é que a gente aumenta a fé. Como é que a gente aumenta a fé? Ah, o lance do corpo, né? A gente recebe o negócio, como é que a gente lida com esse negócio? Vamos lá. Pode falar, Binho, pode falar. Obrigado, querido. Obrigado, tá? Perdão. Os problemas, o que tem os problemas? São a matéria-prima, certo? A matéria, ou melhor, o ambiente perfeito para que a gente possa, então, agir em fé. O que o Binho está tentando dizer para a gente é que, na verdade, os problemas, vamos assim colocar, eles são um cenário perfeito para que a gente possa crescer em fé. Isso a gente, às vezes, demora um pouquinho de tempo para poder descobrir. A gente acha que a gente tem problema porque, na verdade, nos falta fé. E, na verdade, o propósito de Deus em nos permitir algumas dificuldades é para que a nossa fé aumente, não porque nos falta fé. Entendeu? Sim ou não? Tem gente que quando chega um problema fala assim, por que acontece esse tipo de coisa comigo? Por que só comigo? O Davi está de boa e eu estou ruim. O Rogerinho só se dá bem e eu estou me lascando. Entendeu? Aí está só sorriso e eu estou aqui nessa tristeza. Por que comigo? Por que Deus não gosta de mim? Por que o problema me alcança? Eu corro, eu faço qualquer coisa, me abaixo, eu sento, levanto, o problema sempre me alcança. O que acontece comigo? Por que tanta miséria? Calma. É bem provável que Deus queira aumentar a sua fé. E está te dando um ótimo cenário para que a sua fé possa ser aplicada. Então vamos aprender agora como aplicar a fé. Aí a gente falou no ano passado um negócio que o Rogerinho ficou impactado. Se você lembrar, Rogerinho, e você até falou na célula, meu Deus, isso foi uma revelação. Essa revelação de como que nós podemos fazer a nossa fé aumentar. Como que a nossa fé aumenta? Vamos lá, bora. Mas o Rogerinho ainda lembra desse rema. Ouvir a palavra, ser ministrado pela palavra. Isso, calma, segura lá. Vamos lá. Primeiro ouvir. Se a gente quer que a nossa fé cresça, a gente precisa se expor à palavra de Deus. Crentes que não se expõem à palavra de Deus vão ser crentes nanicos, pífios, limitados, pobres, raquíticos, ok? Se a gente quer crescer, a gente precisa desesperadamente ficar assim, cheio, pleno de palavra da parte de Deus. Devocional, versículos bíblicos lendo constantemente, ter um tempo regular diante de Deus que você se expõe a palavra, ouvir pregações abençoadas de acordo com aquilo que Deus está te ensinando, se encher, sobrecarregar da palavra de Deus. E isso vai fazer o quê? A fé vem pelo ouvir, a fé vai aumentar. Beleza, esse é um modo. Segundo modo, eu falei de 3 ano passado, vamos lá, vamos ver se a gente lembra. Você falou agora, você falou? Semear a palavra. Lembra que a gente falou a respeito do grão de mostarda? Que a maioria falava assim, ó, porque a nossa fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, lembra esse negócio do tamanho de um grão de mostarda? A gente falou assim, opa, calma lá, no original não é assim? Alguém ainda lembra disso? Faz muito tempo isso. Lembra? Que a gente falou assim, opa, existe um erro de tradução aí na revista atualizada, que na NVI é corrigido. Lembra disso? Não tenho nada contra a RA, amo a RA. Mas nesse detalhe, ela escolheu falar do tamanho da fé, como se o tamanho determinasse aquilo que acontece. E na verdade, Jesus não está honrando o tamanho da pequenez da fé. Porque alguém poderia falar assim, a Bíblia fala, eu posso ter a fé do tamanho de um grão de mostarda e vai dar certo. Não é isso que fala. Na verdade, ali o crivo, a palavra está em função daquilo que nós precisamos fazer. O Rubens também lembra que o Rubens, na célula que eu fui, logo depois de semana, ele falou assim, uau, isso foi explosão. E essa palavra aqui chegou como um rema para a minha vida. Ele falou assim, vou aplicar esse negócio. E o que a gente explicou isso naquele ano passado, né? Muito tempo atrás, lá em 2019 ainda. Aí explicou que a gente deveria fazer o que a gente tem que fazer com o grão de mostarda? Fazer o quê? Colar. Exato, faz um colar com o grão de mostarda. Não é isso? A gente vai fazer o quê com o grão de mostarda? Botar dentro de um vasinho, guardar, e depois pintar cada grão para poder fazer uma coisa bonita. É isso? Para que serve o grão de mostarda? Para plantar. Esse é o segredo. O lance ali é entender que a pequenez do grão, uma vez que a aplicação da semeadura é feita, há uma colheita sobrenatural.
Esse é o lance. Jesus não está honrando a pequenez da fé. Na verdade, ele repreendeu a pequenez da fé dos discípulos. Ele falou assim, ó, é por causa da pequenez da vossa fé. Ele fala, mas se vocês aplicassem o princípio que se lida com o grão de mostarda, então vocês fariam aquilo que o grão de mostarda faz. Quando o grão de mostarda é lançado na terra, depois de uma vez germinado, cresce, ele se torna a maior de todas as hortaliças, a Bíblia fala isso, Jesus fala isso, e faz com que até mesmo as aves do céu façam um ninho nele. Entendeu o processo? Então não se gabe de ter uma fé pequena. Se gabe de aplicar a fé que você tem. Não importa o tamanho, você precisa aplicar a fé que você tem. Qual que é o princípio aqui? Para que a sua fé cresça, você tem que usar a fé que você já tem. Se você não usa a fé que você já tem, fique tranquilo, você vai continuar do mesmo tamanho para sempre. Talvez como um anão espiritual. Agora não, eu quero me tornar um gigante em Deus. Toda a fé que entra, ela precisa ser aplicada de volta. Toda semente que chega à mão, você precisa lançar na terra. E qual é o ambiente perfeito para que você possa fazer isso? Problemas. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim, pastor, que talvez isso possa fazer alguma coisa ruim acontecer. É importante entender isso. Tá? Nós vamos crescer em fé em meio aos problemas. Não, problema em si não faz a fé crescer. É a aplicação da semente jogada na terra em meio a esse ambiente que faz a fé crescer. E nós vamos colher e colher, assim como uma semente faz uma árvore, e de uma árvore, além de frutos, faz com que pássaros façam dela a sua casa. Você entende a analogia de Jesus? Amém? Qual o terceiro? A terceira possibilidade que nós temos para poder a nossa fé aumentar. Alguém ainda lembra? O que é mesmo? Não lembrei agora. Ah, tá, verdade. Orar em línguas, orar no Espírito, falar em mistérios. Nossa mente é infrutífera enquanto nós fazemos isso, mas o nosso espírito ora de fato. A nossa fé cresce na medida que eu aplico fé para orar umas coisas que eu não entendo. Aleluia. Mas aquele que ora umas coisas que não entende, deve também orar ao Senhor com entendimento, pedindo para poder entender. A gente vai chegar lá nesse negócio. No futuro a gente vai chegar nesse negócio. Mas se você só ora aquilo que você não entende, porque sai um monte de palavra um tanto estranha da sua boca, quando você está ali na certeza da convicção que você é um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, fique na paz, continue falando. E fale mais que todo mundo. Mas não precisa falar para todo mundo, porque a Bíblia fala que aquele que fala em línguas fala com Deus, não fala aos homens. Não adianta falar, Davi, aleluia, glória a Deus, deve ser de Deus, aleluia. Se não tiver interpretação, para ele deu em nada, você entendeu? Mas aquele que ora no Espírito, aquele que ora em línguas, ou na língua dos anjos, as nomenclaturas são as mais diversas, ou aquele que tem a oração sobrenatural, esse, uma vez que aplica, de acordo com 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo fala que essa pessoa vai crescer em fé, ele vai ser edificado na sua fé. Amém? Glória a Deus. De acordo com Judas, no versículo 20, vai falar a respeito disso, vai dizer que nós vamos ser edificados na fé santíssima. Aquele que ora no Espírito é edificado na fé santíssima. Essa fé é santa, ela é poderosa, ela é pura, perfeita. Ela faz com que aquilo que é de Deus aconteça. Ela não tem ligação com o pecado, com trevas, com escuridão, com maldição. Ela é uma coisa que vem de Deus, ela é pura. Ela manifesta a pureza do próprio Deus. Ela é uma fé que inicialmente está no coração de Deus e Ele reparte conosco. Para que ela cresça e aumente, eu preciso orar no Espírito. Amém? Então se você já ora no Espírito, ore mais no Espírito. Complemente o seu tempo com Deus orando no Espírito. Ative a sua clareza espiritual ao longo do seu dia orando no Espírito. Quando você se sentir tentado em meio a problemas de cunho moral, quando você for tentado a pecar contra o Senhor, saiba de uma coisa, existe uma arma de defesa poderosa dentro de você: orar no Espírito. Amém? Homens e mulheres, vamos dar uma dica para homens. Você está passando na rua, está passando uma linda mulher, mas você sabe que você tem um compromisso de achar apenas linda a sua esposa, aleluia, glória a Deus. Então você se deleita no corpo da sua amada, certo? Amém, irmãos? Glória a Deus, os casados estão falando com isso, não é certo? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas está passando aquela linda mulher, você está sendo tentado a cobiçar, imaginar ela pelada, você está imaginando ela agora nas mais diferentes atividades sexuais com você.
Você sabe do que eu estou falando, ok? Isso é uma tentação, certo? Amém ou não amém? É tentação ou não é tentação? É tentação. Tá vindo esse negócio para você que você faz desvia o foco na hora. Porque fica esse recotorobochere, candalaba, suche, regandalaia, maguébia, suricandalá. Não dá, não rola. Ou você está no espírito ou você está na carne. Você quer interromper a carne? Entra no espírito. Entendeu? Irmãs, que normalmente tem um problema com a língua, mais do que os homens, aquela coceira que dá, aquela coisa, eu não consigo me aguentar. Na hora que vai falar, recatura, não precisa morder a língua, porque às vezes morde a língua, sai sangue e ainda assim fala. Tem gente que consegue essa façanha. Já viu esse negócio? Eu vou morder, eu vou ter que falar sangrando aqui. Eu tenho que dizer para você, eu não consigo me aguentar. Entra no espírito e você não vai pecar contra Deus. Amém? É apenas uma dica de como viver uma fé que cresce. O que isso tem a ver com o dom da fé? Nada. Isso é o quê? Fé geral a todos os crentes. Eu só estou ensinando princípios para que você possa aumentar a fé que você já tem. Amém? Isso não é o dom da fé ainda. Aleluia. Puxa vida, achei que já estava entendendo tudo de dom da fé, né? Não, isso é só fé. Isso é a fé que todo crente tem em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É interessante falar desses dois aspectos, porque para as mulheres falar sobre os homens, elas ficam assim, que safadeza. Mas quando a gente fala que está na mesma ligação daquele negócio que vem na boca, assim, não tem como não falar, é tão forte quanto querer falar, é tão forte para o homem querer olhar. É a mesma ligação. E isso também faz o homem entender o outro lado da história. Que essas mulheres fofoqueiras, essas miseráveis, essas mulheres que não conseguem segurar a boca, que não conseguem segurar a língua dentro dos dentes e assim vai. É a mesma situação que muitos não conseguem parar de olhar e falar, nossa, que coisa maravilhosa. Ai, minha nossa. Só falta complementar o nossa, né? Ah, sim, você me mata. Como vencer essa realidade e tantas outras? No espírito. Não tem como praticar as duas realidades ao mesmo tempo. Grave isso. Não tem como estar no espírito e na carne no mesmo momento. Não tem. Está entrando na carne, se atira loucamente, desesperadamente no espírito. O que vai acontecer? Vai ficar uma situação estranha. Você vai ficar, estranho isso. Está estranho. Passa uns 2, 3 segundos, não, uns 10 segundos. E você já está noutra vibe. É aqueles segundinhos que determinam as quedas. Aqueles segundinhos que determinam quedas. Então fique esperto em relação a isso, vai ser bênção para você. Eu falei que existem alguns tipos de fé. Então existe fé salvífica, existe fé geral a todos os crentes. Existe essa explicação um pouco complexa, mas é importante. Porque alguns autores também chamam isso de fé. Que é aquilo que é traduzido na maioria das Bíblias como fidelidade. Que está lá em Gálatas capítulo 5, no verso 22 e 23, quando a Bíblia fala, quando o apóstolo Paulo explica sobre o fruto do Espírito. Lá ele fala sobre amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, mas também ele fala sobre fidelidade. Algumas versões traduzem fidelidade por fé. Ok? O que a fé tem a ver em relação ao fruto nessa história? Tem a ver. O que o fruto manifesta? Vou dar uma resumida assim gigante no fruto para que você possa entender. O fruto do Espírito, ele é a ativação do caráter de Cristo Jesus a ser manifestado na vida do crente. Deixa eu falar de novo que esse negócio é complicado. A gente fala rápido e a gente não entende. Os dons do Espírito manifestam o que na vida do crente? Poder. O fruto do Espírito com seus diferentes gomos, porque é um fruto só, os seus diferentes gomos, manifesta uma coisa na vida do crente. Caráter. Amém? Já conheceu crente sem caráter? É pessoas que ainda não estão vivendo uma vida ativada em relação ao fruto do Espírito. É isso. Porque na verdade, o fruto do Espírito, ele manifesta ao final o caráter de Cristo. Sabe esse negócio que muitos crentes querem ser? Eu quero manifestar Jesus, eu quero ser como Jesus, simples como Jesus, manso como Jesus, simples como Jesus, eu quero ser como Jesus. Aí lê o livro lá do Charles Swindoll, ou lê o livro lá do... qual que livro lá, como é que é? Em Seus Passos que Faria Jesus, que a Isa estava lendo esse tempo atrás, que é de quem mesmo, autor, Isa? Lembra ainda? Charles alguma coisa, esqueci o nome agora. Então, em Seus Passos que Faria Jesus, a gente quer fazer a respeito na nossa vida aquilo que Jesus faz. Glória a Deus, aleluia! Isso só é possível em função do fruto do Espírito se manifestando em nós.
O fruto do Espírito se manifesta fosse na presença do Espírito Santo em nossa vida. E ele vai se manifestar como caráter de Cristo Jesus. Ok? Dentro do caráter de Cristo Jesus tem um detalhezinho que se chama fé. Beleza? Essa fé, por isso que é fidelidade, vai fazer com que o crente seja fiel. Essa fé e fidelidade são quase sinônimos dessa palavrinha aqui. Está no meio do fruto ali. Fé e fidelidade estão muito próximas. Vai fazer com que o crente, que era infiel em tudo quase antes, quase tudo, vamos falar a verdade. Tudo não, porque, né? Só o diabo é infiel em tudo. Mas a gente, por causa do resquício da graça, mesmo não sendo crente, a gente praticava alguns níveis de fidelidade. Mas era passageiro, momentâneo, oportuno, egoísta. Agora não. É possível um crente ser fiel em tudo. Tudo que importa em relação a Deus. Aleluia, glória a Deus. A gente pode ser obediente. Nós fomos trocados de filho da desobediência e agora nos tornamos em filho da obediência. Então a gente pode ser fiel. Amém? Eu posso ser fiel à minha esposa, eu posso ser fiel à minha igreja, eu posso ser fiel a todas as coisas que Deus quer, deseja que eu seja fiel. Isso está ligado a um negocinho chamado fé. O que isso tem a ver com o dom da fé? Responda para mim. Glória a Deus, você já entendeu? Nada. O que falta agora? O outro tipo de fé que a Bíblia fala. Então a Bíblia fala sobre fé salvífica. A Bíblia fala sobre fé geral a todos os crentes. A Bíblia fala a respeito do fruto do Espírito. E a Bíblia fala a respeito do dom da fé. Amém? E o que é o dom da fé? Pois bem, a gente já deu algumas explicações, mas esse dom da fé, ele está no versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, verso 9, falava do dom da fé, e é sobre isso que a gente está falando aqui nessa nossa ministração. Então, o dom da fé, ele vai, ao final, lembra que os dons de poder, eles fazem o quê? Eles fazem algo, né? Eles fazem algo. Então, o dom da fé, ele vai propiciar, oportunizar, liberar, ao final, algo sobrenatural. O dom da fé, ele vai fazer com que uma manifestação sobrenatural aconteça ao final. Então, a pessoa, ela conseguirá, de um modo sobrenatural, contrariando todas as possibilidades, vamos dizer assim, na maioria das vezes, contrariando a tudo e a todos, ela vai crer de um modo especial, mas muito especial, que às vezes confunde a todos os demais crentes que têm uma fé geral. Mas é uma fé tão especial, que ela é um presente, um dom momentâneo, para que se manifeste ao final um milagre da parte de Deus. Quais são os tipos de manifestação ao final que vão acontecer em função desse negócio chamado dom da fé? Vamos a algumas explicações rápidas. Uma delas é proteção sobrenatural. Proteção sobrenatural. Mas proteção sobrenatural não está ligada à fé? Num aspecto, sim. Mas num aspecto aonde não existe possibilidade de dar certo nenhuma, não é um aparente medo, não é uma situação um pouquinho difícil, é uma total, completa, cabal situação que alguém diga, não há nada que possa ser feito. Nós vamos precisar mais do que uma fé comum a todos os crentes. Nós vamos precisar que Deus derrame sobre nossas vidas o dom da fé. E essa fé vai fazer com que algo se manifeste em termos de proteção sobrenatural. Eu vou rapidamente falar para vocês que Daniel capítulo 6 vai falar sobre isso. Daniel capítulo 6 é uma passagem do Antigo Testamento que vai falar um pouquinho a respeito dessa realidade, dessa fé que se manifesta. Vamos no versículo 16. Então o rei ordenou, estou em Daniel 6, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Essa passagem aqui é muito linda. Para que nada se mudasse a respeito de Daniel. A pergunta é, tem como dar certo para Daniel? Naturalmente? Ele está num lugar onde tem muitos leões famintos. Ok? A porta de saída foi fechada. A cova que ele entrou, ela foi completamente fechada. Foi selada. Anéis
de autoridade passaram nela, garantindo a total impossibilidade para Daniel. Beleza? Eu vou explicar um detalhe que você vai entender logo o que é o dom da fé. Tá? Aí o que acontece? Isso está no versículo 17. Pula para o 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Ele já imaginava a morte de Daniel. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Detalhe, porque crera no seu Deus. Agora pergunta para mim, como que ele creu em Deus? Pergunta para mim, vai. Como que ele crê em Deus? Legal, vamos descobrir agora. Porque crer em Deus, todos aqui creem, certo? Mas olha a situação que ele creu em Deus. Vamos lá. Vamos aos versículos que eu não li. Eu não li o versículo 18. Versículo 18. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Esse versículo, perdão, onde é que eu estou tentando ler aqui? Eu quero ler o versículo que fala que ele dormiu. Deixa eu achar aqui que pulou agora. Não estou achando. O versículo principal. Pela manhã, roupa do dia. Com pressa levantou, com voz triste. Então o rei, meu Deus, viu, fechou a boca dos leões, fez o rochado, e também o rei, meu Deus, o maneiro tirou, mandou fugir do sono, porque crê no seu Deus. Versículo 18. Não estou achando. A maneira, eu vou explicar, depois eu acho e falo para vocês. A maneira como o Daniel confiou em Deus foi uma maneira louca. Esse crer em Deus fez com que ele dormisse naquela situação. E esse dormir diante dessa situação manifesta não um desprezo da situação, não uma incredulidade, mas um nível de total confiança de alguém que recebe uma fé que não é comum. Porque diante de uma situação como essa, tudo que a gente faz é entrar em desespero. O Daniel, em meio ao desespero possível, ele recebeu da parte de Deus uma fé suficiente para que a expressão do crer dele fosse dormir em meio aos leões. Quando a situação muda e de manhã acorda, o rei desesperado vai lá buscá-lo, achando que tinha acontecido um desastre, e na verdade não aconteceu, porque na verdade, ele também, ao dormir, quando percebeu, acordou, descobriu que na verdade os leões não haviam devorado ele. Outra passagem bíblica, que também fala a respeito de dormir no Senhor, é a experiência de Jesus junto à tempestade. Lembra daquela experiência? A tempestade agitando o barco, todos desesperados, vamos morrer. Aí o povo fica bravo com Jesus, lembra? Os discípulos vão lá e acordam Jesus e falam: Jesus, não está vendo o que está acontecendo? A gente vai morrer. Aí Jesus fala: homens de pequena fé. Olha o que ele fala: homens de pequena fé. Se ele está dizendo que os homens são de pequena fé, ele está fazendo alguma coisa que significa que está fazendo fé? Está manifestando fé? Então o que ele está fazendo ali? O que na prática ele está fazendo? Ele está? Ele está dormindo. Em meio a uma grande tempestade. Você entende o que significa se dormir ali? Alguém poderia fazer um desprezo à situação, fazer pouco caso, menosprezar, ridicularizar, rir na cara do perigo. Não é fé. É fé. É uma fé que se recebe. Esse é o diferencial. Isso que eu queria enfatizar. Pena que eu não consegui achar versículo para poder enfatizar desse modo. Mas acredito que você está entendendo o que eu quero dizer. Essa dom da fé, diferente da operação de milagres, a diferença do dom da fé para a operação de milagres é que o dom da fé recebe. E a operação de milagres, ela libera. O dom da fé, ele é passivo. A operação de milagres, ela é ativa. O dom da fé, você recebe isso por total decisão divina. Talvez alguns elementos sejam importantes, Daniel reconhece ali, ele fala algumas coisas ali,
da postura dele diante de Deus, quando ele explica da sua situação diante de Deus, diante do rei. Talvez Deus leve em consideração isso, a pureza do coração dele, a maneira como ele se conduz diante de Deus, em santidade. Pode ser que isso tenha a ver, mas a verdade é que o dom não é um mérito, não está ligado a alguma coisa que a gente possa fazer. O dom, ele é algo de uma decisão da parte de Deus. Deus dá voluntariamente, do modo como ele quer, como lhe apraz, diz a palavra de Deus. E esse dom da fé, a diferença dele, ele tem ligação, eu vou falar uma coisa interessante. Normalmente, esses dons estão interligados, pelo menos 2 deles. O dom da fé é necessário para que a operação de milagres aconteça, e o dom da fé é necessário para que o dom de curar se manifeste. O dom da fé, ele recebe isso, ele recebe, a fim de que possa ser ativado, ok? Vamos avançar um pouquinho, a gente tem tempo ainda, não tem mais tempo, agora acabou. Vamos ter que ficar para a semana que vem esse negócio. Então, o dom da fé, para nós resumirmos e terminarmos essa parte, ele é uma capacitação sobrenatural, uma dotação sobrenatural, dada pelo Espírito Santo, que vai fazer com que a gente possa viver uma realidade completamente sobrenatural. Tem um detalhe também importante ser dito, que se enquadra aqui. Nem sempre o dom da fé vai fazer com que o milagre se manifeste de forma imediata. Deixa eu explicar melhor esse negócio. Tem uma expressão do dom da fé que ela se manifesta ao longo de um processo. Por exemplo, quando Abraão percebe que vai morrer e ele quer declarar bênção para os seus filhos, ele vai usar um negocinho chamado dom da fé. Não é simplesmente uma fé que joga palavras para frente de forma que aconteça. É um dom da fé que vai acontecer justamente conforme aquilo que foi dito. A declaração da bênção ou a declaração de uma maldição estão ligados ao dom da fé. Biblicamente estão ligados ao dom da fé. A capacidade de construir, ou a capacidade de edificar, ou a capacidade de derrubar ou destruir, está ligada ao dom da fé. Então, uma das expressões do dom da fé, além da proteção pessoal que eu acabei de falar, também é a declaração de bênçãos sobrenaturais. Declarações de bênção sobrenatural envolvem o dom da fé. Talvez fique um pouco confuso de entender, porque a gente acha que tudo é fé. Mas a gente vai perceber isso pela manifestação daquilo que acontece. Então, em algumas ocasiões, Deus vai nos liberar uma palavra específica de bênção sobre pessoas, realidades, nações. E essa palavra, ela vai levar algum tempo para se manifestar. A operação de milagres, ela libera o milagre de forma instantânea. Ela vai manifestar o milagre de forma pontual, imediata. A maioria das vezes o dom da fé também vai fazer isso. Mas o dom da fé tem uma ocasião que é um processo. E esse processo se chama declaração de bênçãos. Abraão fez isso, Jacó fez isso, Israel fez isso, José. Essa manifestação, declaração de bênçãos, os patriarcas praticavam muito essa realidade. Outra situação, vou ser bem rápido aqui, que pode manifestar para a manifestação do dom da fé, e que você recebe essa bênção, é um sustento sobrenatural. Sustento sobrenatural. Isso é bênção, isso é louco, isso é coisa de crente chapado. Já me aconteceu, não do mesmo modo que eu vou narrar, mas na vida do profeta Elias aconteceu de modo muito louco, muito louco, muito louco. O sustento dele veio por meio de corvos. Tá? Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 17, do verso 2 até o verso 6. E a Bíblia enaltece, dá essa informação, que isso aconteceu por meio da fé dele. Como que a fé dele se manifestou? Descansando em Deus. Ele recebeu. E a Bíblia fala que ele aplicou fé. Como que você aplica a fé dormindo? Pois parece que para Deus, às vezes a melhor coisa que tem que fazer é dormir. Mas dormir na confiança de que Deus vai fazer acontecer. E quando ele abre os olhos, tem um corvo do lado com comida na boca para poder conceder a comida que ele precisava. Então, nesse caso ali, há um sustento sobrenatural. Isso acontece em algumas situações. Na nossa geração também acontece isso. Existem muitos cristãos que recebem proteção sobrenatural, de forma assim completamente sobrenatural. Tem um irmão que eu tive o privilégio de conhecer. Alguns o chamam de Paulo da nossa geração. Ele é chamado de irmão Yun, ele é um chinês. Esse homem é fora da curva, é um homem fora de série.
Eu tenho os 2 livros dele, e eu conheci ele em Curitiba, quando ele estava fazendo um tour mundial aí. Sem brincadeiras, esse homem já viveu talvez tudo que a Bíblia possa falar em termos de milagre do Novo Testamento. Sem menor brincadeira. Ele já teve proteções sobrenaturais de Deus o tornar invisível. Sério, sem brincadeira. Ele já teve proteção sobrenatural de atravessar a porta. Não me pergunte como. Não me pergunte como. Não me pergunte como. Coisas que acontecem na China comunista. Tá? Ele já teve. Ele já passou em situações assim, aonde ele, com toda certeza ele deveria morrer. E Deus produziu o livramento de forma sobrenatural. Existiu um irmão da geração passada, agora eu não sei se ele está vivo, eu acho que ele já faleceu, já está com o Senhor na glória, chamado irmão André. Parece que todos esses crentes chapados em Deus são irmão, alguma coisa, né? Talvez um dia eu me torne um irmão Wesley, né? Deus queira, em nome de Jesus. Mas o irmão Yun, esse que eu falei é o chinês, e tinha o irmão André. O irmão André, ele era chamado de contrabandista de Deus. Contrabando é ilegal, confere. Mas a Bíblia fala que quando a lei dos homens desagrada as leis de Deus, cabe a nós fazermos as leis de Deus. Antes importa agradar a Deus, nesse caso, somente nesse caso, é importante, senão os crentes já ficam, glória a Deus, aleluia. Então, quando as leis dos homens são contrárias, completamente contrárias às leis de Deus, nós podemos e devemos estar desautorizados de praticar as leis dos homens para praticar a lei de Deus. Então ele fazia uma coisa, milhares e milhares e milhões de homens e mulheres morriam sem conhecer Jesus no comunismo. Isso de outrora, tá? Isso há algum tempo atrás, na década de 70, 80. Então o irmão André, ele foi conhecido como contrabandista de Deus. O que ele fazia? Ele levava a Bíblia de tudo que é tipo de Bíblia que você possa imaginar, para os lugares mais terríveis do mundo. O que ele fazia? Ele botava dentro do carrinho dele. Imagina um Fusca, irmão. Tenta imaginar esse negócio. Cheio de Bíblia. Aí ele chegava na fronteira de um país comunista. E ele era recebido pelos soldados. O que Deus fazia? Os soldados olhavam o carro dele, o que eles vinham? Melancias. Deus fazia com que os soldados vissem melancias. Eram Bíblias. Deixava de ser melancia assim que os soldados deixavam de impedir ele de entrar. Ele entrou e virava a Bíblia novamente. Está entendendo o que eu quero dizer? Como acontece isso? Fé sobrenatural. Uma fé sobrenatural. Então, esse tipo de proteção pessoal para que você não morra. Agora a pergunta: crente morre comido por leão? A resposta: sim. Deus pode fazer com que um crente vá para a glória morrido, morto. Morrido é boa, né? Morrido é forte. Morrer de morte morrida, né, irmãos? Me lembrei do Chaves agora, né? Um crente pode morrer de morte morrida pela boca de um leão, sim ou não? A Bíblia fala. Muitos foram devorados, rasgados no meio, foram crucificados. Muitos podem morrer assim, não tem nenhum problema nisso. Muito pelo contrário, vão ser encontrados entre os mártires do futuro. E vão ter uma recompensa especial por serem mártires, por morrerem em função da sua fé. Glória a Deus por isso. Não tem nenhum pecado em relação a isso. Mas por que Deus livrou Daniel? Porque dotou ele de uma fé especial para que ele não morresse naquela situação. Por quê? Porque havia um propósito para mantê-lo vivo na terra. E quando há um propósito ainda para manter vivo na terra, Deus faz você não morrer na boca do leão. Ok? Então, não pegue as duas realidades e tenta identificar pecado num e acerto no outro. Tá na bênção. Nesse caso específico deu certo. Tem crente que vai entrar com um carro bom agora, não mais fusquinha, e vai entrar talvez num país onde não possa entrar e pode morrer como missionário no campo missionário? Pode sim ou não? Muitos morrem. Muitos crentes. Na nossa geração, o ISIS, o Estado Islâmico mata muitos crentes, mas muitos crentes. Muitos. Morrem. Estão em pecado por morrer? Não. Vão morrer, vão para a glória, vão receber recompensa em relação a isso. Mas existem situações, por finalidades divinas, em que alguns crentes não morrerão, nem que o fogo os toque, nem que a água os toque, nem que espadas tente cortar, nem que o leão tente matar, ainda assim não morre. A morte não vai poder contra eles. Por quê? Não sei explicar. Isso é uma dádiva de Deus. Um dom que eles recebem e ativa algo sobrenatural. E eles recebem então um livramento inigualável, inigualável, inigualável. Amém? Não tem mais tempo, agora não dá mais. Semana que vem eu continuo. Eu ainda preciso falar que o dom da fé é o dom que vai fazer ressuscitar mortos
Eu ainda preciso falar que o dom da fé é o dom que está ligado à expulsão de demônios. Eu ainda preciso falar que o dom da fé é o dom que vai fazer a gente pôr as mãos sobre as pessoas para que elas possam receber o Espírito Santo, ou melhor, o batismo do Espírito Santo. E tem alguns outros atributos que estão todos ligados ao dom da fé. Porque é o que você recebe para que você possa aplicar. Amém? Glória a Deus. Tempo esgotado. Time out. Vamos orar?